esta parada, né, de fazer um produto digital não foi porque eu tive um insight de eu tenho algo muito precioso que eu quero ensinar, mas foi pela possibilidade de transformar vidas. Eu sou a Paula Frati, eu tenho 37 anos, sou psicóloga, formada há 15 anos. Depois da faculdade de psicologia, eu fiz especialização em neuropsicologia. Mas desde o início, desde que eu me formei, eu atuo como psicóloga clínica. Tenho meu consultório até hoje. Depois daí veio o digital. Eu não tive esse insight, na verdade. O que aconteceu foi que uma amiga, a Camila, que hoje é minha sócia, tem uma irmã, a Fernanda, que também, nós somos sócias, nós três. A Fernanda fez um curso de marketing digital. E aí, ela foi picada pelo bichinho do marketing digital, voltou nesse curso enlouquecida. Isso foi antes da pandemia, 2019. E aí, ela voltou enlouquecida, conversou com a Camila, que até então era veterinária, então trabalhava como veterinária, ela tinha uma clínica. E aí conversou com a Camila, vamos ser sócia, meu, isso é incrível, esse mundo é incrível. Eu nunca tinha ouvido falar de marketing digital, eu tava lá no meu universo da psicologia dentro do meu consultório. Elas me chamaram para uma reunião. Não, na verdade não, antes dessa reunião, um dia eu encontrei a Fernanda numa festa de aniversário de um amigo em comum, e a gente já pelas tantas, com cerveja na cabeça, ela... eu quero muito falar com você, eu quero te convidar para um projeto. E começou a falar e eu falei, bora, porque eu sou da turma do bora. Vamos. Eu vou vendo no meio do caminho o que dá para fazer, entendeu? E aí ela falou, bora, eu falei, bora, o que tem que fazer? Você vai gravar uns vídeos? Bora, Fer, vamos aí. Sem entender nada. Daí depois a gente marcou uma reunião e aí ela me explicou. Daí eu falei assim, tá, mas calma, deixa eu entender, né? Esse negócio de marketing digital, de curso, não tinha nada. Eu nunca quis ser professora. Eu tenho cursos, o treinamento de pais, né? Já faz 5 anos. E só esse ano que eu me reconheci como professora. Que eu me dei conta de que eu sou professora. E porque eu nunca quis e acho que nunca me senti capaz. Na verdade, esse nunca quis não era porque eu nunca quis porque não gosto. Eu nunca quis porque eu não me sentia capaz, né? Era uma coisa muito distante. Meu pai falava muito isso quando eu fazia faculdade. Por que você não faz o mestrado? Eu falei, eu não sei falar inglês. Não tem que ler um monte de coisa em inglês. Eu nunca nem me aproximei dessa ideia. Então, ir para a área acadêmica nunca foi uma opção para mim. Bom, quando eu tive essa reunião com a Camila e com a Fernanda, que elas me falaram, qual foi o gatilho ou o facilitador quando eu disse vamos? Foi quando ela disse, a gente pode transformar muitas vidas. Falou, você já parou para pensar, Paula, que o conhecimento que você tem... Hoje você atende quantas pessoas no seu consultório? Sei lá, na época eu atendia 30 na semana. Você já parou para pensar que você hoje ajuda 30 pessoas? E que você pode ajudar 1.000, 10.000, 50.000 pessoas? E aí eu falei... De novo, volta lá, né? É por isso que hoje eu vejo com mais clareza as coisas. Porque eu topei esta parada, né, de fazer um produto digital, não foi porque eu tive um insight de eu tenho algo muito precioso que eu quero ensinar, mas foi pela possibilidade de transformar vidas. Porque aí é onde mora o meu propósito. É aí onde o meu ofício está casado. Porque aí quando eu volto para trás, eu me lembro de querer fazer coisas grandiosas. Eu queria, na verdade, o meu sonho sempre foi trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Eu queria fazer coisas grandiosas. Eu queria ajudar pessoas. Eu queria trabalhar nesses lugares humanitários. Era isso que eu queria fazer. E aí, quando eu entendi que isso, que o digital era uma possibilidade de fazer coisas grandiosas, aí eu falei, eu quero. Vamos fazer o que precisa ser feito. Inicialmente, a gente fazia tudo que a gente já vinha fazendo e mais o digital. Então, a gente seguiu por algum tempo desta forma. E é interessante, eu falo que a nossa história de empresa,
ela é uma história de muito sucesso, né? Não pelos dígitos e nem nada disso, mas por como a gente construiu. Porque nós nunca investimos nenhum real do nosso bolso na nossa empresa. Nenhum real. Nenhuma das três precisou fazer um aporte na empresa. O que a gente fez? Começou a gravar vídeos, né? Naquela época gravava lá o vídeo maior e aí fazia os cortes do vídeo com headline. A gente começou dessa forma. Qual é o custo disso? Custo de tempo, é óbvio. Mas eu gravava com o meu celular, a Camila aprendeu a editar, Camila veterinária aprendeu a editar, a Fer sempre ficou mais responsável por essas questões de estratégia, e assim a gente seguiu por uns 2 anos, a gente seguiu assim. Aí a gente decidiu fazer o primeiro lançamento, e aí sem produto, não tinha um produto, a gente tinha uma ideia. Na verdade, a gente começou a gravar vídeos, ainda não estava nichado que ia ser sobre TDAH. E aí, quando a gente sentiu a necessidade de nichar mesmo, daí falamos sobre... não, vamos falar sobre TDAH na infância e adolescência. E aí, a gente começou, então, a produzir conteúdos com esse tema. Quando a gente fez o primeiro lançamento, que não existia o curso, existia, assim, o projeto do curso, mas não existia o curso, fizemos lá o lançamento e aí tava todo mundo lá na live e tal, não sei o quê. Tinha umas pessoas, porque a gente já tinha lá, sei lá, devia ter umas 20 pessoas na live. E agora eu vou falar o preço e tal. Caiu a internet e eu não voltei nunca mais. E as pessoas, mas quanto é? Quanto é? E aí caiu e eu não voltei nunca mais. Não consegui voltar, e aí foi um desespero. Eu tentava voltar, eu não sabia. Um fuá. Aí sentamos e a gente falou, vamos fazer as coisas direitinho, vai? Vamos devagar. E aí a gente decidiu, então, fazer conteúdos de forma constante, frequente, por 6 meses, para então fazer um novo lançamento. E aí a gente fez isso. Seguiu por 6 meses, só gerando conteúdo no YouTube, no Instagram, fazendo lives. Eu sempre fiz lives semanais, faço até hoje, gerando esses conteúdos. Daí a gente fez o primeiro lançamento com cartão de crédito, né? Então, investimos ali no tráfego de cartão e aí a gente recuperou. E aí a gente vendemos pouquíssimos cursos. A gente vendeu acho que uns 24 cursos, pouquíssimos, assim, foi ótimo. Vendemos 24, conseguimos cobrir os custos e o restante a gente falou, vamos gerar para o próximo. E assim a gente foi construindo. Então a gente nunca investiu dinheiro na nossa empresa. A gente sempre soube que daria certo. A gente sempre teve essa certeza. Nós 3. E a gente sempre soube que em algum momento a gente ia precisar queimar algumas pontes, né? Então, mudar esse estilo de vida. Por exemplo, hoje eu continuo atendendo no consultório, mas eu atendo bem menos. Atendo 6, 7 pacientes por semana, eu atendia 30. E atendo porque isso me ajuda a ter raciocínio clínico, me ajuda a estar por dentro. É uma forma que eu tenho também de estudar. Mas a Camila já não trabalha mais como veterinária, a Fernanda também queimou as pontes dela. Hoje a gente dedica a maior parte, 100% do nosso tempo, né, para nossa empresa. Como que a gente percebeu? Fazendo pequenos lançamentos. Então a gente fez um lançamento, a gente vendeu 25 cursos, a gente fez outro, a gente vendeu 18, daí a gente fez o terceiro, daí a gente vendeu 40. Aí a gente falou, cara, isso aqui tá crescendo. Só que a gente está fazendo as mesmas coisas, a gente precisa mudar, fazer uma coisa diferente. E aí a gente começou a arriscar, né, de fazer coisas diferentes, coisas maiores. Então, a gente fazia um lançamento de um dia, a gente passou a fazer de 4, investir mais em tráfego e fomos crescendo assim. E eu acho que quando a gente falou, cara, isso aqui vai ter que dar certo, foi quando a gente tomou a decisão de fazer uma mentoria. E aí, eu acho que foi a única vez que a gente colocou daí dinheiro do nosso bolso. Que daí a gente tinha que pagar uma mentoria, que
na época custava R$ 45.000, a gente não tinha esse valor em caixa. E a gente falou, vamos fazer. E aí a gente fez, porque a gente, naquela época, a gente acreditava que essa mentoria ia ser transformadora na nossa vida, ia virar o nosso jogo, ia mudar tudo, e a gente ia fazer o tão sonhado 6 em 7, que até então não tinha acontecido. Fizemos essa mentoria e nada mudou. Absolutamente nada mudou. Era um horror, era angustiante, a gente não tinha assessoria, nada. A gente pagou R$ 45.000, mas só uma pessoa podia estar nas aulas, nos encontros, e era sempre a Fernanda. Então imagina, a Fernanda ouvia e passava pra gente, às vezes a gente assistia a gravação quando eles disponibilizavam, era muito ruim. E aí seguimos dessa mentoria por 6 meses. Aí a Fernanda fez um outro curso lá, encontrou um outro mentor, né? Que era um estrategista digital. E aí, no fim do ano, era Natal, ela ligou pra Camila. Camila tinha acabado de operar o joelho, tinha rompido o ligamento, a Camila estava no hospital. E falou, Camila, a gente tem que fazer a mentoria. Essa mentoria a gente tem que fazer outra mentoria. E aí, como eu disse, eu sempre fui da turma do Bora. Né? Eu falei, gente, o que eu sei fazer é falar sobre TDAH. Nesta empresa, eu sou expert, eu não sou estrategista. Então, Fernanda, se você tá falando que a gente tem que fazer, bora! Vamos fazer. E aí lá se foi mais 20 mil, mas essa foi 20. E aí essa mentoria mudou o nosso jogo. Essa realmente mudou, que foi a mentoria que a gente fez com o Léo Tabari. E aí a estratégia que ele tem de conteúdo, de lançamento, aí a gente realmente virou o nosso jogo completamente. E foi aí que a gente entendeu. A gente tem uma empresa. A gente não tá fazendo um projetinho. A gente tem uma empresa, até porque a gente saiu no prazo de 1 ano, a gente saiu, sei lá, de 30 mil seguidores para 300 mil. E foi seguindo, entrava 1.000 seguidores por dia no nosso Instagram. E a coisa foi crescendo. E aí a gente entendeu, a gente tem uma empresa. Eu acho que o que facilitou muito a nossa jornada é que nós somos em 3. Então, eu acho que se eu tivesse sozinha, ou até mesmo a Fernanda ou a Camila estivessem sozinhas, eu não estaria aqui hoje contando essa história. O fato de estar em 3, eu acho que gera um comprometimento muito maior. O dia que eu não quero gravar um vídeo, porque, porra, é um saco gravar vídeo, é um saco fazer live toda semana, eu entendo que eu não faço isso só por mim. E o que eu faço, ninguém pode fazer. Ninguém pode ir lá gravar live pra mim. Só eu posso. E eu tenho certeza que elas pensam da mesma forma. Então, eu acho que o fato de sermos em 3 facilitou muito a nossa jornada, porque desistir nunca foi uma opção. Nunca a gente teve uma conversa de, putz, eu tô fora, quero sair. Não, lógico, a gente se desalinhou em alguns momentos, mas a gente sempre foi muito parceira, de conversar muito. E eu acho que isso facilitou muito. Outra coisa que eu penso que facilitou muito a nossa jornada, e que depois de um tempo atrapalhou, mas no início facilitou, é que a gente foi muito Caxias. Então, tem que gravar todos os dias? Vamos gravar todos os dias. Tem que fazer live 1 vez por semana? Então, 1 vez por semana vai ser feita live. Tem que postar 3 vezes por dia? Então, nós vamos postar 3 vezes por dia. Tem que investir X em tráfego? Então, vamos investir. A gente sempre fez o que as pessoas que estavam à nossa frente diziam que era para ser feito. A gente sempre fez. E eu digo que atrapalhou porque depois de um certo tempo, é claro que a gente conhece do nosso negócio mais do que ninguém. E depois de um certo tempo, fazer o que os outros estavam mandando, que estavam, direcionando, já começou a não ter resultado. Porque aí a gente falava, isso não vai dar certo.
Não é dessa forma, mas aí, vamos fazer porque o cara é o cara XPTO, que trabalha não sei aonde, que já fez tantos lançamentos. E aí a gente bateu muita cabeça por conta disso. A gente fez muitas escolhas equivocadas ao longo da nossa trajetória, porque a gente é muito Caxias, de fazer o que precisa ser feito. E quando a gente percebeu, né, que a gente vai viver disso, em algum lugar a gente sabia já que isso ia acontecer em algum momento, mas quando a gente percebeu, chegou a hora, faz uns 3 anos, eu acho. Não, uns 2 anos e meio, não faz tudo isso não, eu acho que uns 2 anos e meio, que foi quando a gente tirou nosso primeiro Prolabore. Que a gente tirou, sobrou uma graninha, e era uma graninha mesmo, assim. E aí a gente falou, dá pra distribuir essa graninha, e aí, né, cada uma tirou um pouquinho, e aí, caraca, a gente conseguiu, porque até então a gente só trabalhava, ganhava dinheiro, a empresa ganhava dinheiro, mas a gente não tirava nada. A gente reinvestia no próximo lançamento, porque a gente tinha essa possibilidade, e eu entendo que não é a realidade de muitas pessoas que empreendem no digital, mas a gente tinha essa possibilidade, eu tinha o meu negócio, a Camila tinha o dela, a Fer também, então a gente conseguia fazer dessa forma. Mas quando a gente tirou a primeira graninha, que sei lá, deve ter sido R$1.000, uma coisa assim, a gente falou, isso aqui tá, agora colocamos R$1.000 no bolso. E aí a gente começou a entender que podia ser 1.000, e depois 2, e depois, né, quem sabe mais. Aí a gente falou, é isso aqui é uma empresa e a gente vai viver disso. Interessante perceber isso. Essa semana mesmo eu recebi um direct de uma mãe me agradecendo porque o filho dela passou em medicina na faculdade. E falando, você é parte dessa história. Se eu não tivesse tido conhecimento a respeito do TDAH, eu ainda estava achando que meu filho é preguiçoso, que meu filho é burro, mas eu aprendi, eu entendi e eu potencializei o que ele tem de bom. Mas quando eu vejo isso, é muito interessante o movimento que isso gera em mim, porque eu sei que isso é fruto de muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu não entro muito em contato. Eu não sei se eu tenho medo de entrar muito em contato, que eu também faço parte daquela transformação. Não sei se eu tenho medo de mim vai descer demais, eu não sei, mas existe algo em mim que eu tenho muito cuidado com esses relatos, né? Quando eu vejo que um conhecimento é capaz de fortalecer uma conexão familiar, que um conhecimento é capaz de mudar o olhar de um pai para um filho, de mudar o olhar de uma mãe para um filho, aí eu zero game. Daí eu falo, é isso. É isso. É muito interessante, porque o nosso treinamento é um treinamento de pais. O público é TDAH infantil, mas não tem nada para a criança assistir lá no treinamento. Quem vai fazer o treinamento é o pai e a mãe. E a base do treinamento é autoconhecimento, né? Poxa, eu sou psicóloga e quando eu pensei no treinamento, na metodologia, eu pensei muito num processo terapêutico. O paciente chega querendo mudanças, mas pera lá, vamos falar sobre umas coisinhas aqui antes de você alcançar essas mudanças. E o treinamento foi construído a partir desse processo terapêutico. Então, a base do nosso treinamento é autoconhecimento. Então, é cuidar dessa mãe, desse pai. Então, eu falo da infância deles, das crenças que eles têm, dos padrões que eles reproduzem. E é muito transformador. A mãe que se propõe a fazer esse módulo, ela se transforma, é visível, é visível. E é tão visível que a gente tem relatos de parei de tomar meu antidepressivo, não tomo mais remédio para dormir, voltei a estudar, hoje eu tô fazendo psicopedagogia. Então, a gente tem alunos que tomaram o TDAH como causa. Eu tenho vários alunos que trabalham com TDAH, que advogada que agora foi para a área de defender os direitos, garantir os direitos das crianças e dos adolescentes com TDAH. Então, uma advogada que orienta famílias, como que você vai garantir o direito na escola. Eu tenho professores que têm filhos com TDAH e que agora dão aula particular para alunos com TDAH. Então, por aí vai, assim, são muitas transformações.
É muito trabalho envolvido por trás desses números. Tem muita coisa oculta no marketing digital e eu acho que esse é um diferencial muito grande da Eduz, que não se fala muito de números. Eu acho que é por isso que a gente, quando chegou, ficou, permaneceu e a gente gosta. Porque por vezes eu me sentia muito enganada em masterminds, em eventos de marketing digital. Eu falava, meu Deus, mas é sério que tá todo mundo fazendo isso? E só a gente que não. Cara, não é possível uma coisa dessa. E daí começa a dar uma sensação de que você tá fazendo tudo errado, ou que o seu negócio é ruim. Então a primeira coisa que eu diria é que não venha para o marketing digital, não venha empreender digitalmente se você só está preocupada com números. Se você acha que você vai ganhar dinheiro fácil, se você acha que você vai ficar rico em 7 dias, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E ao mesmo tempo, eu acho um grande desperdício tantas pessoas boas e qualificadas guardarem o conhecimento que elas têm só para elas. Hoje a gente vive a era da tecnologia, onde todo mundo abre uma câmera e é um expert naquilo que quer ser, né? Então temos os experts das dancinhas, os experts dos memes, temos de tudo. E eu acho que a gente está vivendo uma era da desinformação, de muito acesso à informação, mas de muita desinformação, de muitas pessoas ruins falando nas redes sociais. Então, assim, eu até faço uma comoção para as pessoas, porque hoje essa é a minha dificuldade no empreendedorismo digital, é combater a desinformação. Porque a gente vem com conteúdo baseado em evidências, a gente estuda, e aí vem um cara falando que o TDAH é porque o diabo entrou no ventre daquela mãe, e aquela, entende? E que a culpa é da mãe, porque a mãe fez isso. Então, hoje a grande barreira que nós enfrentamos é a desinformação. Eu penso que as pessoas que querem empreender digitalmente, elas precisam. Mas eu não tenho nada para ensinar. Tem muita coisa que você sabe que ninguém sabe e que só você sabe. E mesmo que outras pessoas saibam, é o que você sabe fazer do seu jeito. Então eu acho que as pessoas precisam sim colocar a cara no mundo, nas telas. Elas precisam compartilhar o seu conhecimento, principalmente se esse conhecimento pode transformar vidas. Se esse conhecimento pode ajudar alguém. E se você mudar a vida de uma pessoa, você mudou a vida inteira daquela pessoa. Não é pouca coisa. Então, eu acho que as pessoas precisam sim. Não adianta a gente ficar sentadinho na poltrona, né? Reclamando de que quanta besteira tem na internet. Olha quanta coisa ruim. Mas tá, e aí? O que você tá fazendo para que a internet seja um lugar de educação? Um lugar de informação, de informação boa, científica, de respaldo, né, técnico e teórico. O que você está fazendo? Essa é a questão, né? A gente está fazendo a nossa parte, acho que muito bem, com desafios, óbvio, mas a gente continua aí firmes e fortes nessa jornada. Eu costumo dizer que o TDAH me escolheu.